Olá, seja bem-vindo ao módulo que a gente vai falar sobre riscos, gerenciamento de riscos. Uma coisa tão importante, tão negligenciada por muitos, né? Porque é um processo que a gente tem que fazer antes da gente pensar em implementar qualquer prática, qualquer ferramenta, qualquer processo, qualquer controle, contramedidas, salvaguardas que constam na ISO 27001. Então vamos lá, vamos começar, vamos falar tudo sobre gerenciamento de risco, que eu tenho certeza que vai ficar bem claro da importância dele. Então, primeiro, eu gosto de fazer isso aqui, falar um pouquinho sobre a matemática da avaliação de risco, né? Então, toda vez que a gente é surpreendido aí com esse processo de, a gente tem que fazer uma avaliação de risco, né? O que é essa avaliação de risco? E aí eu fiz uma matemática simples. Então, uma avaliação de risco é a soma de três coisas muito simples. Primeiro, a identificação do risco, ou seja, identificar lá, falar, olha, eu consegui identificar isso aqui, a gente está vulnerável, então esse risco é maior, tem um impacto maior. Então a gente vai primeiro identificar, depois a gente vai fazer a análise de risco, que aí sim é um processo robusto, muito importante, e lembrando que não é só a análise de risco, a gente precisa também estimar, tá? E quantificar qual é a chance, qual é a probabilidade de um risco acontecer. A gente vai explicar isso aqui certinho, cada um deles, fica tranquilo. No do meio, que é análise de risco, a gente vai explorar um pouquinho mais. Então vamos lá. Então, a avaliação de risco, ele deve incluir essas três atividades, ok? Que é uma abordagem sistemática, grande, robusta, para tentar ao máximo estimar a magnitude dos riscos, ou seja, a análise de risco, assim como, que é o segundo, que é o processo de comparar os riscos estimados com os critérios de riscos que foram estabelecidos pelas áreas de negócio no nosso levantamento. E a gente vai mostrar aqui um pouquinho na prática como seria realmente essa análise de risco. Então eu vou dar três cases bem curtos, e aí são três perguntas que a gente consegue fazer e já consegue fazer uma análise de impacto bem interessante. As pessoas têm um pouco de receio, de medo, por falta até de conhecimento do negócio. Mas a partir do momento que a área de segurança da informação começa a conhecer o negócio, começa a entender, fica mais fácil esse processo de análise de risco, ok? E aí, então, o segundo é a parte de estimativa do risco. Vamos ver um pouquinho cada um desses para não ficar confuso. Então, vamos lá. Dentro da avaliação de risco, a gente tem então, a parte de identificação do risco. O que é feito nessa atividade de identificar? Então, a gente tem, primeiro, identificar, ok? Então, é o processo de sair, reconhecer, encontrar quais são os riscos, descrever os riscos. Olha, a gente tem um risco aqui de inundação, então escreve, olha, a gente tem um risco de ataque, a gente tem um risco de roubo de informação, de vazamento, né, de vírus, de phishing, então a gente vai anotando tudo e descrevendo quais são os riscos. Bom, mas Adriano, já logo de cara, a princípio sim, tá? Mas a gente tem um processo dentro de análise de risco que vai deixar bem claro. Nessa parte ainda de identificação, envolve a identificação das suas fontes, ou seja, de onde está vindo isso? Será que esses riscos são internos, externos, humanos, não humanos? A gente já vai ver isso também, tudo bonitinho, tá? E também a gente aproveita e já analisa e vê mais ou menos qual é o potencial, a potencial consequência, né? Qual que é o dano que ele pode causar, não só em termos financeiros. E pode envolver também dados históricos, coisas que você já tem antiga, fazer uma análise teórica. Então, muitas vezes, na análise de risco, a gente não só visa a parte quantitativa, mas a qualitativa também, tá? E aí a gente vai precisar de um monte de coisa, inclusive conversar com as pessoas, pegar pareceres, ir em fóruns e olhar estatística, tá? Não só olhar internamente, mas olhar para fora também. Olha, esse risco aqui na região é fácil de acontecer, não é muito provável. Dá uma olhada na internet, dá uma olhada no que está acontecendo no setor. Se você tem uma tecnologia dentro de casa, vai dar uma olhada para ver se ele sofre alguns riscos. É o que eu costumo falar. Por exemplo, o Linux ele é muito mais seguro que o Windows. Sim, mas isso não significa que as ameaças não existam. Elas existem, tá? Tem muita gente tentando atacar o Linux, porém o Linux ele tem um baixo risco porque ele está menos vulnerável, tá? Então tem um pouco a ver sobre a vulnerabilidade e a exposição ao risco, que também a gente vai tratar aqui. Bom, aí vem a segunda coisa, que é a análise de risco, que é o grande processo que a gente vai tratar daqui a pouco, tá? É um processo que compreende a natureza do risco. Vai ficar claro quando a gente falar sobre a natureza, né? Não só a origem, mas como que é esse risco, o tipo de risco, estratégia de risco, que a gente vai ver no final. E tem a finalidade de determinar o nível de risco.
até por conta de impacto, por conta de não só o custo para proteção, mas de recuperação também. Proporciona uma base para estimar o risco, se o risco é baixo, se o risco é alto, se ele tem probabilidade de acontecer ou não. Base para decisões sobre o tratamento de risco. Por que decisões? Porque eu posso simplesmente aceitar o risco. Eu posso ser neutro ao risco, não indiferente, mas neutro, fazer com que todo o processo aconteça de proteção, minimizar os danos, o incidente, ou até evitar o incidente, ou aquele que não, tem que evitar todo custo, e aí a gente vai ter medidas para isso, tá? Então, para cada tipo de decisão, a gente tem algumas medidas que estão dentro da 27001. A análise de risco inclui, então, a estimativa também, que é a terceira partezinha, que a gente vai atribuir valores, simplesmente assim, atribuir a probabilidade. Não há, tem 30% de chance de acontecer, o impacto disso é tanto, né? Então a gente trabalha com números. E também a atribuição de valor de impacto que um risco pode ter, a probabilidade da sua ocorrência, qual que é a chance dele acontecer, tá? Então a gente pode atribuir números ou também simplesmente baixo, médio, alto, tá? Então a gente pode colocar isso. Estimativa faz parte aí dentro desse processo gigantesco de avaliação. Adriano, eles estão separados? Não, não está separado. Só estou dando um contexto aqui, porque a gente fala muito de avaliar real. A gente tem que avaliar o risco, hein? Sempre avalie o risco antes de colocar alguma coisa, antes de fazer uma mudança. Então a gente tem que sempre fazer essa avaliação. Então a gente costuma muito falar sobre avaliação. E saiba que avaliar envolve principalmente três coisas, né? Identifica, faz análise e essa análise subentende que você está fazendo uma estimativa, ok? Para isso, então, a gente entra dentro do conceito que é desse módulo, que é gerenciamento de risco, que é algo muito maior, né? O que é gerenciar risco? Então, para explicar o gerenciamento de riscos, a gente vai começar a pequenininho, né, de passo a passo para você conseguir compreender tudo. Então, a primeira coisa é a análise de risco. Então, a gente vai voltar à análise de risco, porque a análise de risco é o processo core aí dentro de uma magnitude maior sobre o gerenciamento de risco. Então, normalmente fala assim, olha, eu trabalho na equipe de gerenciamento de risco. O que você faz? Uma das coisas é isso aqui, é a análise de risco. Então, vamos ler aqui. A análise de risco ajuda a saber contra o que nos proteger e identificar o risco, tá? Então, a gente já viu a parte de identificação, que a gente vai identificar quais são os possíveis riscos que nossa empresa está sendo submetida, está exposta, e aí a gente vai fazer uma análise, tá? A gente vai detalhar isso aqui. Bom, agora só títulos de exemplo, até para a gente ficar na mesma régua, né? Porque a gente acaba ouvindo, um incidente, o risco, uma ameaça, a gente vai começar a definir algumas coisas para ficar bem claro, tá? Então vamos lá. Quando uma ameaça surge, tá? Inicia um processo de análise de risco. Adriano, como assim uma ameaça surge? A gente vê muitas vezes, olha, tem um novo vírus circulando. Vou até dar um exemplo, por exemplo, que eu gosto, né, da chuva. Olha, tá ameaçando chover. Qual que é o risco para mim? De me molhar. Eu posso tomar algumas decisões ou não, tá? Mediante esse risco. Porém, a gente sabe que a ameaça, ela existe. A gente não tem muito controle, tá? A gente não consegue ter 100% de proteção contra uma ameaça. A ameaça existe, atacante sempre vai existir, bandido sempre vai existir, sempre alguém vai querer atacar a nossa empresa, roubar informação, tirar proveito disso. Sempre. Cabe a gente analisar se a gente aceita ou não e vai depender muito sobre a vulnerabilidade que a gente está. Tá? Esse tripé é muito importante. Tá? A ameaça sempre existe e o risco, se ele é alto ou não, vai depender muito do valor do nosso ativo e se a gente está vulnerável a essa ameaça ou não. E se a ameaça for concretizada, a gente vai ter algumas ações, algumas medidas, que a 27001 explica, tá? Então, exemplo, um novo vírus começou a circular aí, ou seja, uma ameaça nova apareceu. Quantas vezes a gente vê aí vulnerabilidade descoberta, ou ameaças, ou novo vírus, um novo tipo de ataque, um novo tipo de phishing, a gente está toda hora recebendo isso nas nossas redes sociais. Olha, está circulando um golpe aí, né, de engenharia social, tá? Ou uma tempestade começou a se formar, você já começou a ouvir trovão, a tua empresa não está numa localização geográfica favorável, de repente é mais queda, então se chover pode inundar a tua estrutura. Um outro termo bastante importante, incidente. Quando essa ameaça ocorre, ela se concretiza, ela se manifesta, aí sim
ele se torna um incidente. E aí a gente vai ter que tratar se a gente não conseguir represar, né, reprimir, evitar que ele aconteça. Se acontecer, a gente vai ter que lidar com o incidente de segurança da informação, ok? Exemplo, então, quando um hacker invadiu e houve uma falha de energia. Tá? Então não teve como, né? A gente tentou se proteger aqui, não conseguiu, a gente não conseguiu, e aí atacou e prejudicou nossa empresa, ok? Isso é um processo, o gerenciamento de riscos é um processo contínuo, ele não para. A gente vai ver depois um outro ciclo, né, que fica bem interessante com todas as partes do que eu explicar aqui, mas já entenda que é um processo que não tem, tem começo, meio, fim, mas ele volta, ele não tem um fim, né? Por quê? A ameaça toda hora está acontecendo. Se não houvesse ameaça toda hora, tudo bem, ele teria um processo finito, mas é infinito, tá? Então, mais ou menos isso. A gente vai ter que trabalhar dentro do gerenciamento de riscos, sempre tentando identificar os riscos, fazer um exame desses riscos e fazer o máximo para reduzir as consequências, os danos. E normalmente quem faz isso são duas pessoas importantes, ou o ISO ou o CISO, né? O diretor ou o responsável pela segurança da informação, ok? Agora vamos colocar